tá escutando igual. Entramos, então. Estamos online, pessoal? Estamos online. Então podemos começar? Oi, oi, oi. Tá, então eu vou chegar mais para trás para poder enxergar o Micael. Senão a gente não se enxerga, fazer uma roda. Então, primeiramente, eu quero me apresentar. O meu nome é Bruna. Eu estou na Diretoria de Desenvolvimento do Estudante. Vou explicar um pouquinho para vocês o que seria, né, a Diretoria de Desenvolvimento do Estudante, mas o mais importante é estou trabalhando na PRAE e hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na PRAE, que é acolher, né, os estudantes da nossa universidade e explicar como funcionam os nossos serviços, os nossos atendimentos, de forma que todos os estudantes possam acessar e conhecer um pouquinho. Eu acho que tem muita coisa que é feita, que às vezes a gente está entre trabalho e estudo e tem essa dificuldade de acessar, né, e saber do que eu tenho direito e o que a universidade oferece, né, para cada um dos estudantes, principalmente ali na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, falando, e junto comigo, né, veio vou pedir para ele se apresentar, mas veio um colega que trabalha comigo lá na PRAE. Micael, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Micael, sou psicólogo na PRAE, trabalho ali na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também, na coordenação do Bem Viver Universitário, que hoje é basicamente composta pelo setor de psicologia, não é a única ação dessa coordenação, né? Ela também é responsável por outras partes que envolvem ali o Bem Viver Universitário. Nós temos uma sala ali no centro de convivência, onde tem as redes ali, que o pessoal, acho que agora, quando o tempo ficar mais calorzinho, volta a usar. E outras ações que envolvam, assim, como o nome diz, né, a qualidade de vida de estudantes no campus, né? E nos campi, né? Porque também temos PRAE nos campi de Santa Vitória do Palmar, São Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul. Também tem uma PRAE em cada um desses campi, né? E hoje, depois que a Bruna apresentar um pouco também para você sobre a PRAE, a DIDES e os benefícios, etc. tudo, nós vamos trocar uma ideia não muito rápida para otimizar o tempo sobre gestão de tempo, né? Sobre saúde mental, gestão de tempo. Não vou me estender tanto assim nessa fala, a ideia é que não é que seja uma palestra exaustiva, mas que dê algumas ferramentas, algumas dicas assim que costumam ajudar a gente a lidar com essa enxurrada de coisas que se torna a nossa vida, né, na universidade, e como dar conta da saúde no meio disso também. Obrigado. Então, acho que a gente pode ir fazendo um bate-papo. Eu queria colocar aqui à disposição de vocês fazerem perguntas, né? Coloca aí no chat quem está online e os meninos aqui passam para a gente, para que isso não vire um monólogo, que a gente possa fazer uma conversa, tirando as dúvidas e também podendo escutar alguma demanda que vocês possam trazer, que hoje a gente ainda possa não atender. Tá bem? Então, isso é bem importante para a gente, esse feedback de vocês, que a gente estreite as nossas relações aqui nesse momento, nessa parceria entre a PRAE aqui e o diretório acadêmico aí da matemática, que está organizando a semana acadêmica, né? É a semana acadêmica da matemática do IMF, a semana acadêmica. Ah, que legal, que bom. Então tá, então semana acadêmica do IMF, achei que era da matemática, por causa que ele é da matemática. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a PRAE, né? Então, o que a Pró-Reitoria faz? O objetivo da Pró-Reitoria é o acolhimento do estudante, a permanência qualificada do estudante na instituição. E isso envolve tanto o acolhimento, como aqui o Micael trouxe para a gente, da nossa equipe de psicologia, né? Como o acompanhamento pedagógico que a gente tem lá na diretoria, pela equipe pedagógica, assim como também o acompanhamento social realizado pelo nosso setor de serviço social. Então, aí, falando um pouquinho da diretoria, que é parte da PRAE, que eu estou acompanhando desde janeiro, é a diretoria onde ficam esses setores. O setor pedagógico, o setor de serviço social e o setor do Bem Viver Universitário, que é onde estão os nossos psicólogos e também aonde a gente organiza as nossas outorgas de grau, né? Então, é esse setor que a gente tem
o prazer, né, de ver vocês cursarem aqui dentro da universidade e poder estar lá no dia tão esperado, que é o dia da outorga de grau, que é organizado também ali pela Pró-Reitoria. Além disso, né, a PRAE, muitas vezes o pessoal acha, isso acho que é legal a gente falar, que a PRAE é só para os estudantes que são beneficiados pelo subsídio de assistência estudantil, né, assistência básica, que são o que é isso que a Bruna está falando, essa sigla aí? O que isso significa, o SAB, né, que a gente escuta muito falar? São os auxílios, né? O auxílio transporte, que é o auxílio que o estudante recebe em valor para usar o transporte municipal. É o auxílio para fazer a sua alimentação no restaurante universitário sem custo nenhum. Existe também o auxílio moradia estudantil, onde o estudante pode acessar as nossas casas do estudante. Nós temos 10 casas do estudante, 7 aqui no campus Rio Grande, e uma em cada campus. Então temos uma em São Lourenço, uma em Santa Vitória e uma em Santo Antônio da Patrulha. Então, cada uma dessas casas, né, também faz parte dos benefícios que a PRAE gerencia, né, e oferece aos estudantes. Então, já falei no auxílio transporte, falei no auxílio alimentação, que aqui no campus Rio Grande é através do restaurante universitário, mas nos campi que não tem restaurante universitário, é um auxílio em valor, em dinheiro, né, que é dado. A gente tem o auxílio moradia e o auxílio infância, né? O que é o auxílio infância? O auxílio infância, todo aquele estudante que passa pela avaliação socioeconômica, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é isso. Ele tem também direito, ele tem filho, até 5 anos e 11 meses, ele tem direito a acessar 6 anos incompletos, vamos dizer assim, né? Ele tem direito a acessar o auxílio infância, né? Então, pode chegar na Pró-Reitoria, se ele já é beneficiário, ele apresenta a certidão de nascimento do filho ou da filha e passa a receber esse auxílio para que ele não desista da universidade e tenha esse incentivo para poder colocar o filho ou a filha numa escola ou pagar alguém para poder estar vindo, né, assistir às aulas. Só que esses auxílios todos que a gente fornece, que a gente operacionaliza, né, ali pela Pró-Reitoria, eles vêm por uma política pública, que é muito importante vocês conhecerem, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, muito conhecida como PNAES, tá? Essa política que norteia os direitos de vocês a acessarem esse valor, esse benefício que o governo federal passa para as universidades. E o que a PRAE faz? A PRAE operacionaliza, né, esses direitos para vocês e luta para que a gente consiga trazer mais, né, benefícios e mais dinheiro para fornecer os benefícios para vocês. Só que essa política ela exige uma coisa, que os estudantes que vão acessar esse dinheiro, ela é uma política para permanência estudantil de pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. E o que é a vulnerabilidade socioeconômica, né? Ela, para a pessoa estar em vulnerabilidade socioeconômica, ela passa por uma avaliação pela equipe de serviço social, aonde ela vai falar um pouco sobre a sua constituição familiar, sobre quantas pessoas fazem parte do seu núcleo familiar, sobre a renda que essas pessoas têm. E a PNAES, ela nos orienta no sentido de que, para acessar esse benefício, a renda per capita é de um salário mínimo por pessoa. Isso é muito importante, essa informação, porque o que o pessoal registra? Um salário mínimo. Aí chega lá e pensa assim, tem até os benefícios lá da FURG, mas a minha mãe ganha mais que um salário mínimo, ela ganha 2 salários mínimos, ganha 3 salários mínimos, então eu não tenho direito. Tá, mas como é que é o teu núcleo familiar? Minha mãe tem eu, meu pai, minha mãe, meu pai, e eu tenho 4 irmãos. Quantas pessoas tem nesse núcleo familiar? São 6. 6 pessoas vivendo de uma renda de 3 salários mínimos per capita. 3 salários mínimos. Se tu for dividir isso por pessoa, que é o per capita, é menos do que um salário mínimo por pessoa. Então, é importante que o estudante entenda que é necessário passar por uma avaliação e não desistir
antes de tentar, porque às vezes fica aquele registro, e eu já atendi vários estudantes que dizem, não, mas eu não tenho direito porque a minha família, a nossa renda é maior do que um salário mínimo, e aí eu vou conversar, mas quantos dependentes têm dessa renda? Quantas pessoas vivem dessa renda? Aí a pessoa vai se dando conta de que, no fundo, se inclui na política, né? Porque tem muitas pessoas ali, ou às vezes não. Então é importante estar atento a esses editais. Então, a palavra editais surgiu. Como que a gente usa dinheiro público, pessoal? A gente tem que tornar todo o processo público. E a forma da gente operacionalizar isso é fazendo editais. E aí, toda vez que esses benefícios vão estar disponíveis para vocês, eles vão estar através de editais. Desde o início do ano, a gente tem feito editais recorrentes, tá? Então, assim, no máximo que a gente teve com um edital fechado, assim, um período que ninguém conseguiu se inscrever, foi o período onde não teve matrícula, tá? Então, por exemplo, a gente abriu em fevereiro os editais para as pessoas solicitarem os benefícios e ele foi encerrado depois da última matrícula do último listão do Enem, do SISU, tá? Para quê? Para que todo mundo que ingressou pudesse pedir. Só ingressante pode solicitar? Não. Eu estou lá no terceiro ano e descobri agora que eu poderia ter pedido benefício, porque não é um salário mínimo para todo mundo, é um salário mínimo per capita. Então, a Bruna lá falou na semana acadêmica e eu acho que eu me enquadro. Bom, está aberto um edital. Se alguém acha que se enquadra e quer pedir os benefícios e precisa, não deixe de pedir. Está aberto um edital hoje lá. Se entrar no seu sistema, vai ter uma aba que diz assistência estudantil, tá? Entrou lá no sistema da FURG, número de matrícula, senha, uma abinha que diz assistência estudantil. Ali naquela aba vai mostrar os editais que estão abertos. Eu tenho 2 editais abertos agora para benefícios, um para graduação e um para pós-graduação, tá? Então, isso é uma informação importante. Os estudantes de pós também têm direito a acessar esses benefícios, tá? E o que vai garantir que vocês tenham os benefícios? A avaliação que é feita, e para que ela seja feita, todo estudante precisa anexar os documentos no edital. É tudo feito no sistema, é tudo automatizado. Para colocar ali, né? Não precisa entregar nada em papel, mas podem haver muitas dúvidas de quais documentos colocar. E aí eu preciso dizer que a PRAE funciona das 8 da manhã às 8 horas da noite. Nós estamos lá abertos para tirar essas dúvidas de vocês, para esclarecer, para atender todas essas demandas que possam vir com relação aos nossos editais. Tá bem? Então, isso é um pouco do que a gente faz ali com relação aos benefícios, com relação a acessar os editais e um pouquinho do nosso horário de trabalho. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a PRAE não trabalha só, não operacionaliza só, o nosso fazer lá dentro da PRAE, ele não é apenas para o estudante que está em vulnerabilidade socioeconômica, né, Micael? É para todo mundo, todo estudante, os 11.600 estudantes que nós temos aqui na FURG, boa parte aí esse é o total com a EAD, né? Eu acho que aqui matriculados no presencial a gente está com 9.000 e alguma coisa. Eles têm direito aos serviços que a PRAE atende. Quais serviços? Por exemplo, o serviço de psicologia escolar, né? A gente tem lá uma equipe muito qualificada, com 3 profissionais excelentes, não é porque o Micael está aqui comigo, é porque eu realmente confio nessa equipe, acompanho o trabalho dessa equipe e é um trabalho muito bom, de muita qualidade, de muito respeito e seriedade para atender todos os estudantes que chegam lá. E vocês trago aqui para vocês a segurança desse atendimento, de que o que é conversado dentro do atendimento segue a ética, né, de que fica dentro do atendimento. Então, assim, existe essa questão muito séria que a equipe conduz, e além disso, né, uma equipe muito comprometida em buscar também trabalhos em grupos que a gente faz. Então, assim, a gente já teve algumas falas ao longo desse ano, a gente já teve uma fala sobre gestão de tempo, né, que o pessoal trouxe um palestrante para conversar conosco, a gente já teve fala sobre
A gente já teve o grupo da ansiedade, né? Me ajuda, Micael. Grupo da ansiedade, habilidades sociais. Esse eu vou deixar tu contar, né? Não vou dar spoiler. Então, a gente está abrindo um outro grupo, um lançamento de um grupo novo. Então, existem também algumas práticas que a equipe puxa em grupo. Tem os atendimentos individuais e tem as práticas em grupo. Mas como é que funciona esses atendimentos individuais? Eu tenho um processo de psicoterapia acompanhado pela PRAI. Não. O nosso acolhimento, ele é um acolhimento de psicologia escolar, tá? Vou pedir para o Micael explicar melhor que eu, né? Micael já explica. Tá, e aí o Micael explica melhor como é que é os atendimentos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui além do... eu vou falar aqui do atendimento pedagógico. O atendimento pedagógico, ele também é para todos os estudantes. Então, assim, eu estou com dificuldade de organizar meu tempo para estudo, sabe? Eu preciso organizar meu tempo de estudo, eu não sei como é que eu me programo, eu não estou conseguindo me organizar nessa gestão de tempo e eu precisava fazer um planejamento. Que hora que eu vou estudar tal disciplina, que hora que eu faço lista, que hora que eu vou fazer ginástica, eu vou fazer academia, porque fazer esporte, lazer é fundamental. Como é que eu distribuo essas atividades? Que hora que eu cozinho? Então, a equipe pedagógica, ela tem um planejamento de estudos, eles fazem isso. Então, o estudante, qualquer estudante, pode chegar lá junto à nossa equipe e solicitar, eu queria um horário para fazer um planejamento, né, de estudos dentro da minha grade curricular. E a equipe vai agendar, vai uma hora com vocês e vai conversar, vai entender um pouquinho da rotina e vai fazer uma sugestão de planejamento. A equipe pedagógica também pode fazer uma orientação, auxiliar vocês sobre quais disciplinas, no momento que está difícil. De repente tranca essa disciplina, puxa de outro curso, para não atrasar a tua grade. Então, tu tranca hoje porque está difícil, no turno da noite. Mas no semestre que vem, será que tu consegue fazer? Porque tem essa disciplina, para tal curso no turno da manhã. Aí tu fica mais folgado nesse semestre, mas no semestre que vem tu puxa a mesma disciplina que é oferecida no turno da manhã para outro curso. Então, a equipe conhece um pouco os QSLs dos cursos e consegue conversar e fazer um planejamento quando vocês estão com dificuldade para se organizar. E essa informação, às vezes, os estudantes não sabem que tem pedagogo, técnicos em assuntos educacionais que têm formação para fazer isso e disponibilidade para fazer esse planejamento de estudos com vocês, que eu acho que é bem importante terem acesso, e ele não é só para quem está em vulnerabilidade socioeconômica, ele é para todo estudante que está aqui matriculado na FURC, tá bem? Além disso, a gente tem o acompanhamento social ali no setor da diretoria, aonde eventualmente a gente pode passar por situações, mudar minha situação financeira e até minha situação social, aonde aconteceu, assim, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, de o estudante perder os responsáveis os pais, né, responsáveis pela sua manutenção financeira, e a situação mudou social, né? Num determinado momento, esse estudante conseguia se manter com um vínculo na universidade estudando, porque tinha uma rede de apoio, e ele perde essa rede de apoio. Com quem que ele vai falar? Existe um apoio institucional para isso, né? A gente tem o serviço social que vai fazer todo o encaminhamento, tanto na rede, né? O pessoal auxilia onde procurar posto de saúde, auxilia onde procurar atendimento médico, indica, né, os lugares onde o estudante pode estar procurando e também como que pode estar fazendo assim esse gerenciamento, esse acolhimento, principalmente nesses momentos mais sensíveis, tá? Os RUs, né, são operacionalizados ali pela Pró-Reitoria, então agora a gente está abrindo licitação para renovar, né, as nossas licitações do RU, e os benefícios, todos esses também são operacionalizados ali no nosso setor. Eu acho que o que eu queria que todo mundo, se eu pudesse deixar uma fala para que todos vocês ficassem registrados hoje sobre a Pró-Reitoria, eu queria que vocês soubessem que a Pró-Reitoria é um lugar de acolhimento, que se vocês precisarem de um acolhimento, de uma orientação, a PRAI é esse lugar que recebe o estudante, que acolhe
e que busca a orientação, e quando não cabe a nós fazer a orientação, é algum outro setor, a gente vai encaminhar vocês para lá, tá bem? E que estejam presentes lá, procurem, estamos das 8 às 8, e no CC a gente tem cadastramento biométrico, então se precisar fazer o cadastramento para usar o restaurante universitário, por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas todo estudante da FURG tem direito a pagar R$3 no restaurante universitário, mas para isso tem que fazer o cadastramento biométrico, tá? Faz ali no CC, faz lá na praia, no prédio da Pró-Reitoria, e no CC a gente tem agora as mesas de pebolim, sinuca, então tem algumas, a gente está comprando uns baralhos de carta para disponibilizar, jogos de tabuleiro, então a gente está tentando tornar aquele ambiente do centro de convivência um local de lazer, para que entre um intervalo e outro, vocês possam ter um momento de relaxamento e ter ali na salinha da praia esse material para vocês pegarem emprestado, tá bem? Vou passar para o Micael explicar um pouquinho sobre o setor psicológico e começar com a fala dele. Muito obrigada. Alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Então tá ótimo. Bom, vamos lá então. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu vou... Oi? Não sei, fica melhor se eu trocar ou tá de boa? Tá de boa? Então, vamos lá. Vamos começar então essa conversa sobre gestão do tempo. E eu acho que no final dela eu explico um pouco mais dos atendimentos. Talvez pode ficar confuso o fato de eu não falar ele agora, mas eu acho que vai fazer mais sentido se eu seguir assim uma linha de raciocínio de primeiro a gente falar sobre esse assunto e depois eu já engatar, né, fazendo essa divulgação desse lançamento do grupo, que eu acho que tem a ver com essa questão de gestão do tempo, explicar como funciona o atendimento individual, que é uma dúvida bastante comum, como funcionam essas outras ações em grupos também, e como eu sei que vocês provavelmente estão curiosos de saber disso, vou fazer uma pegadinha aqui, vou botar isso lá para o final, que aí vocês acompanham com bastante engajamento a minha fala aqui sobre gestão do tempo, tá bom? Então, gente, já me apresentei, mas vou me apresentar de novo. Eu sou o Micael, sou psicólogo aqui na Praia, e hoje eu vou trazer um pouco desse assunto que já foi tema de algumas intervenções nossas aqui na FURG, inclusive com o pessoal da pós-graduação, que acaba sendo um público que traz muito essa demanda de como gerir o tempo das atividades acadêmicas, né, com certeza, mas também o tempo da vida como um todo, porque a universidade é uma parte da nossa vida, ela não é toda a nossa vida, por mais que às vezes ela ocupe bastante espaço da nossa vida, e isso é algo que é comum em alguns momentos, né, a gente passa muitos anos da vida aqui, muitas horas da nossa semana aqui, se a gente tem bolsa, se a gente trabalha aqui, mais ainda, né, mas é importante que além daqui a gente possa ter tempo para viver outras coisas fora daqui, né? E isso inclui tanto o tempo de dormir, não sei se vocês sabem, mas dormir é bem legal, é bem bom, o cérebro de vocês gosta bastante, precisa, né? Tá tudo bem dormir, né? Para lazer, para amizade, para assistir um filme, para assistir uma série, para jogar alguma coisa que vocês gostam de jogar, tudo isso é importante, né? A questão é o quanto disso a gente vai fazer, e com que frequência a gente vai balançar de volta o pêndulo, às vezes mais para o trabalho, às vezes mais para o lazer. Tem um troço aí que dizem que se chama férias, que também de vez em quando é legal ter, né? Final de semana, não sei se já ouviram falar também, ele também existe e às vezes ele também é importante, como um momento onde a gente puxa o pêndulo um pouco menos para o trabalho, um pouco mais para a vida pessoal. Eu, sendo bem honesto, eu não acredito num equilíbrio completo entre vida e trabalho, né? Aquela expressão work-life balance, não sei se já ouviram falar essa expressão, ela é uma utopia completa, né? Esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho não existe, ele é impraticável, né? O que existe é um balanço, né? Às vezes a gente vai mais para cá, às vezes a gente vai mais para lá. Às vezes o trabalho se sobrepõe, tudo bem, faz parte, mas tá, quando é que volta o pêndulo para cá, né? Quando é que o trabalho vira um pouco segundo plano, e aí eu foco um pouco ali na minha saúde, na minha família. E a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas, tá? Eu vou te incomodar um pouquinho pedindo para passar só os slides, porque eu não trouxe o meu passadorzinho de slide, né? Então, eu acho que um jeito legal de começar essa conversa é falando sobre o final de ano, né?
que é o clássico momento onde a gente traça ali várias metas, né? A gente está com esperança renovada, e aí tem um monte de conteúdo na internet sobre o que você fez esse ano, né? Então é Natal, e o que você fez, quais são as metas do ano que vem, e mesmo quem não é muito apegado a fazer isso de uma forma muito ritualística, né? A, a própria troca de ano nos convida de algum modo a fazer esse balanço, né? Tipo, ok, cara, acabou um, vai começar o outro, e nesse outro o que eu pretendo fazer? E a gente mais ou menos traça na cabeça, talvez se a gente não faz isso literalmente numa lista de desejos do ano que vem, a gente, pelo menos por alto, traça na cabeça. Poxa, ano que vem minha carga horária vai estar mais ou menos assim, ano que vem é o ano que eu começo isso, isso e aquilo. Então eu espero que vai ser um ano mais ou menos assim, e espero que em dezembro do ano que vem eu consiga X coisas. E aí o tempo vai passando, e quando vê nós já estamos no outro dezembro do outro ano, e aí surgiram um monte de obstáculos no meio do caminho que não estavam no meu campo de visão, né, no meu radar. E aí eu começo a ter um rendimento talvez abaixo do que eu esperava ter, porque tem pessoas que subestimam muito o rendimento que elas podem ter, e tem pessoas que superestimam muito o rendimento que elas têm, né? Pessoa que acha que vai caber tudo em 24 horas, que vai caber tudo no mesmo ano, que vai caber 10 disciplinas e ainda assim mais um monte de coisa que ela espera fazer, e aí ela acaba se frustrando porque ela jogou a régua alto demais. Outras pessoas jogam a régua abaixo mais, né? Elas subestimam o quanto que elas podem fazer com o tempo que elas têm, o quanto que elas podem sim avançar em coisas importantes, ou já estão avançando e não estão nem percebendo. Então não tem uma fórmula de bolo, assim, uma receita de bolo, né? De como lidar com essa coisa das tarefas, mas em geral o que a gente vê é um desarranjo entre metas e realidade, seja para subestimação ou para superestimação, né? Ou a gente exagera para menos, ou a gente exagera para mais. É muito comum a gente ter essa sobreposição de tarefas também, que às vezes a gente não calcula na hora que a gente pega uma listinha de tarefas para fazer. A gente meio que esquece que talvez tem umas 3 ali que eu vou ter que fazer meio que ao mesmo tempo, né? E tudo isso vai gerando sofrimento, né? Não é tão simples assim. E se a pessoa não tem ferramentas para lidar com isso, vai virando uma angústia dela ao longo da vida, às vezes bastante séria, levando ela talvez até a desistir de alguns sonhos, projetos, por achar que ela não vai dar conta. Seja porque ela não consegue se organizar no tempo dela, ou porque ela realmente não tem, ela já está numa situação grave onde não cabe mais nada na vida dela. E aí ela vai precisar tomar medidas mais drásticas ali, caso ela queira fazer algo novo na sua vida, né? Pode avançar. Então, aí a gente tem duas coisas que são bem comuns. A primeira delas é a famosa procrastinação, né? Que a gente pode definir como deixar de fazer ou adiar o que precisa ser feito para priorizar outras tarefas menos importantes, tá? Ou uma tarefa que na hora ela até pareceu importante, mas depois percebe que, olha, isso aqui não me levou, vocês estão rindo, né? Todo mundo se identifica, né? Na hora parece importante, mas depois percebe que não. Então, ok, eu sei que é importante eu estudar determinada coisa ali, que está ali, que por enquanto não é urgente, e vai ser muito bom se eu estudar com antecedência, mas aquela tarefa ou ela é chata, ou ela é difícil, ou ela me traz um certo sofrimento, ela me deixa ansioso, ela me deixa com medo de não dar conta, e aí para fugir daquele desconforto, limpar o banheiro se torna a coisa mais legal do mundo, assim. De repente, assim, dobrar roupa, não. Primeiro eu vou dobrar minhas roupas, depois eu vou estudar. Primeiro eu vou limpar a geladeira, porque tem um monte de coisa velha que eu tenho que jogar fora, e aí assim eu vou estudar. Mas por quanto tempo, né? Aquela assim, o cara fica uma semana arrumando o ambiente, aí depois, putz, aí ficou urgente a tarefa agora. Agora tem que fazer para hoje às 7h30 e é 7 horas, né? Então sim, é bom, mas é o conto é o canto da sereia, né? Faz de conta que eu estou fazendo aquilo apenas como uma estratégia de me organizar, mas às vezes no fundo eu estou fugindo do desconforto daquela tarefa ali. Vou botando tudo na frente, tudo vai ficando mais prioritário, né? Nossa, eu tenho que fazer uma receita que eu vi ali no TikTok. Pô, e a receita vai me motivar a estudar. E assim tu vai indo, quando vê, acabou aquele dia, acabou aquela semana, e o prazo ficou esguelado, né? Então procrastinação é isso.
Tá, e aí? Isso é grave, isso é um defeito, isso é uma falha moral, aí isso é outra discussão. Né? Às vezes a gente procrastina e isso não nos prejudica em nada. Tá tudo certo. Mas às vezes a gente procrastina e isso nos cobra um altíssimo preço de estresse. Né? Eu consigo, no final, dar tudo certo, eu consegui entregar a tarefa, até passei no trabalho que eu tinha que fazer. Mas precisei virar madrugada, estou todo errado, tive crise de ansiedade, tive diarreia, entendeu? E peguei trauma daquele assunto, não quero nem olhar mais para aquilo ali. Porque foi tão estressante ter que dar conta daquilo e que me cobrou um alto preço, né? Ou outra coisa que acontece é ter atividades demais, tarefas demais para executar ao mesmo tempo, ou em um curto espaço de tempo. Por que eu trago essas duas coisas aqui? Porque às vezes essa pessoa que está ali embaixo, no segundo item, que tem atividade demais, e ela não consegue dar conta de fazer tudo aquilo, ela às vezes se olha no espelho e se julga como procrastinadora. Eu sou muito procrastinador. Geralmente pessoas que são muito autocríticas, que se cobram muito, têm esse perfil. Né? Nossa, eu era para ter feito ali, mas eu procrastinei. Eu sou malandro, né? Eu era para estar me esforçando mais. Aí tu vai ver a agenda da pessoa, meu Deus do céu, não tem espaço nem para respirar direito. Né? Tem que marcar na agenda até o horário do banho, porque não cabe mais nada. Então não é que tu tá procrastinando, tu tá sobrecarregado, né? Tu tá não dando conta daquele tanto de coisa. Procrastinar é uma outra parada. Procrastinar é, ó, a tarefa tá ali, eu tô vendo que ela tá ali, e eu dobro a esquina e finjo que não vi. Porque eu não tô afim de olhar para ela agora. Isso é procrastinar. Outra coisa é, as tarefas estão todas aqui, todas amontoadas, eu tento pegá-las todas junto, e aí uma cai por baixo do braço, a outra esparrama para um outro lado, e aí isso é sobrecarga, né? Então, fica aí a reflexão. Será que vocês estão procrastinando ou vocês estão sobrecarregados? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Às vezes tu olha e diz, não, cara, tempo eu tenho. Eu só não quero fazer aquilo ali. Não quero, ou aquilo dali virou um bloqueio para mim, virou uma trava, e aí eu fujo, não estou conseguindo nem olhar para o meu notebook. O pessoal que está geralmente terminando TCC, dissertação, tese, tem esse fenômeno do bloqueio, né? Eu olho para o notebook e me dá um calafrio já. Né? Porque parece que vai sair um bicho-papão dali de dentro, né? Então eu fujo dele. Certo? E tem outra coisa, que é um fenômeno que a gente vive hoje, né, gente? Que é a dispersão do tempo. A dispersão da atenção que causa uma dispersão do tempo. Tá? Eu convido vocês aí a abrirem ali no celular de vocês, ou nos aplicativos que vocês mais usam, qual é a média de uso semanal que vocês têm de aplicativo, semanal e diário. Porque eu já cansei de ver gente que diz, não, mas eu nem passo muito tempo em rede social, cara, nem gosto dessas paradas aí, não sou desses. E aí eu faço esse desafio, a pessoa se apavora e diz, meu Deus do céu, 5 horas de Instagram, 5 horas, cara, né? Aí o uso semanal tá lá, mais de 80 horas de uso semanal de um aplicativo, e a pessoa não se dá conta, porque aquilo ali é divididinho ao longo do dia, né? Não vem um coice, né, numa hora só. Eu vou ficar só mexendo no Instagram das 8 até as 5 da tarde. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Não, talvez não seja isso que ela faça. Mas de pouquinho em pouquinho, ela vai mastigando aquilo dali. E quando vê, ela passou meio turno, ou às vezes um turno inteiro, ou às vezes até mais do que isso. Aí vai depender do nível de consumo, né? As pessoas que a gente chama de heavy user, né? Usuário pesado de rede social, às vezes ultrapassa 2 turnos por dia em rede social. E aí depois não sabe por que está sem tempo. Aí depois não sabe porque não consegue prestar atenção, por exemplo, numa coisa que é mais longa, mais trabalhosa, mais entediante, por exemplo, um livro ou um exercício da disciplina, sei lá, de cálculo, geometria, as disciplinas xaropezinhas assim de tarefa, né? E aquilo ali é bem menos divertido. Aquilo ali é bem menos divertido do que um vídeo publicitário de 30 segundos feito para chamar a tua atenção e para te deixar ali vidradão, né? E depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Se a gente acostuma o nosso cérebro a ter sempre esse alto impacto ali de dopamina, né? É muito difícil depois tu migrar para uma tarefa
prolongada, que não faz barulhinho, né? Não tem cor, não sai nada, ali é só a folha branca com uns negocinhos preto em cima, chamado números e letras, né? O livro, mesmo que seja um livro interessante, o estímulo, o livro, ele é bem mais sem graça do que o estímulo TikTok. Há um papel com umas palavras em cima, é só, né? E fica um tempo ali. Então, boa parte das pessoas que hoje acreditam ter, por exemplo, TDAH, desconfie se é TDAH mesmo ou se é hábito adquirido de desatenção. Desculpa. E aí, nessa de não prestar atenção ou de ter uma atenção muito fugaz, né? Eu não consigo usar com qualidade o meu tempo, porque eu nem percebo, afinal de contas eu não estou prestando atenção, eu nem percebo quanto de tempo eu estou deixando sair pelos dedos, né? Então, não é demonizar a rede social, por sinal eu gosto muito de rede social, acredito no bom uso que a gente pode fazer dela, mas a gente ainda não achou a medida correta desse bom uso. Por isso que está todo mundo apavorado aí, proibindo celular nas escolas, e aí inteligência artificial, então nem se fala, vai dar muito o que falar ainda. É bom que o trabalho não vai faltar para minha profissão, né? Então as pessoas vão começar a ficar bastante adoecidas, acredito eu, com o jeito que elas estão lidando com essas mudanças aí, tá? Pode avançar. Então, no fundo, a gente vê que quando a gente fala em gestão do tempo, a gente está falando de uma figura de linguagem, porque não existe gestão do tempo, né? Gestão do tempo seria eu controlar o tempo, né? Coisa boa, tipo aquele filme Clique, lembra desse filme? Tem algumas horas que a gente adoraria que passassem mais devagar, né? Se tu tá de férias, nossa, eu vou botar vou pegar o tempo, vou botar ele no 0,75, e outras a gente, se quisesse, botava no 2x, né? Então a gente não faz gestão do tempo, a gente não tem esse poder. A gente tem a gestão de si perante o tempo. Então eu faço a gestão de mim. E é a única coisa que eu posso controlar no fim das contas ali é a mim, perante o tempo. Considerando o tempo que eu tenho e considerando o tempo que eu não tenho também, eu faço a gestão de mim mesmo. Como é que eu encaixo nisso aqui, cara? Se é que eu encaixo, tá? Às vezes não encaixo e aí eu vou ter que aliviar um pouco, eu vou ter que tirar algumas coisas de dentro da mochila, né? Porque chega uma hora que a mochilinha rasga, né? Não cabe tudo, né? Então, podemos avançar. Então, daqui em diante eu vou falar de algumas coisas bem práticas, tá? Que talvez ajudem a ou tirar coisinhas da mochila, ou pelo menos setorizar essa mochila aí de tarefas que vocês têm e do tempo que vocês têm para viver a vida, porque eu não sei se já falaram para vocês, ela não dura para sempre também. Então, o tempo também, num sentido mais amplo, ele é o tempo de vida que tu tem, né? E aí ele se torna o bem mais precioso que eu tenho. Eu preciso saber usar esse negócio, porque, em última instância, a vida é medida em tempo, né? Quando as pessoas perguntam a tua idade, elas estão perguntando isso, tá? Quanto tempo faz que tu saiu da barriga da tua mãe? Tem 32 anos, né? Que é o meu caso. Beleza. É um tempo, né? Tá me dando tempo. Então, gente, a gente tem tipos diferentes de tarefas, tá? Tem algumas tarefas que a gente chama de tarefas de produção ou tarefas produtivas, que vão ser tarefas que, de algum modo, elas estão me levando na direção de um plano maior, de uma meta, de um sonho, de alguma coisa que eu quero fazer. Então, não existe uma lista oficial de essas são tarefas produtivas, essas não são tarefas produtivas. Não existe essa lista, tá? Porque o que vai tornar ela produtiva ou não é para onde eu estou querendo ir. Então, assim, jogar videogame pode ser produtivo pra caramba. Se o cara é programador, se o cara tem aquilo como um lugar de lazer, aquilo também é produtivo, porque é importante ter lazer na vida, né? É importante uma vida onde exista lazer. Então eu não posso olhar para aquilo e dizer isso não é produtivo. Depende, né? Para muitas pessoas, ler não é produtivo. Para mim é, porque faz parte do meu trabalho. Aquilo é uma tarefa importante do meu trabalho. Para algumas pessoas deve ser um asco, deve ser um nojo, tem pavor de livro. Eu tinha um amigo que falava isso. Né? Ele diz, cara, eu nunca li um livro inteiro na vida. Me dá agonia só de pensar. E ok, dentro do estilo de vida dele, aquilo realmente não fazia muito sentido. Quem sou eu para obrigar esse cara a ler, né? Eu acho que isso faria muito bem para ele. Mas aí ele acha que não faria e tá tudo certo. Também eu não vou obrigar ninguém, né? E tem outras tarefas que são de ocupação. Então é quando a gente diz que está ocupado. E estar ocupado não é igual a estar produzindo. Às vezes a gente parece que é produtivo, mas a gente só é ocupado. A gente só está atolado de barulho.
E aí dá a sensação que tu é produtivo porque tu fez coisa pra caramba, tu foi pra lá, veio pra cá, fez isso, não parei um segundo, nossa, que dia produtivo. Mas às vezes tu olhar bem, tu vai dizer, isso foi só um dia cheio, não foi um dia produtivo. Não avancei 1 milímetro nas metas que eu tenho, eu só fiquei apagando incêndio, né? Então são tarefas que tu até tem que fazer, mas elas não fazem parte necessariamente de um plano maior. Elas são apenas coisas que estão aparecendo ali. Estão aparecendo na tua frente, tu tem que matar elas, né? Dar conta delas. E de novo, e de novo, e de novo. E se deixa, tu fica nessa esteira aí correndo igual um ratinho, sem ir para lugar nenhum, tá? Exemplos. Às vezes são ocupações obrigatórias. Então é isso, cara. Tu tem que pagar a conta, tu tem que ir numa consulta, tu tem que tirar o lixinho do banheiro, né? Tu tem que lavar tuas roupas, tu tem que dobrar tua cama, tu tem que abrir a janela, depois tu tem que fechar a janela, e tu vai fazer isso todos os dias da tua vida, espero eu, com raras exceções, tá? E isso parece brincadeira, mas isso é uma das coisas que a gente avalia, por exemplo, como sintoma de depressão. Então, uma das coisas que a gente vai perdendo na depressão é a capacidade de fazer essas tarefas. Então a pessoa já vai começando a deixar o lixo acumular, aí já não abre a janela, aí já quando vê, já não entrou sol naquela casa, já tem 15, 20, 30 dias, já não tomou banho, e ela vai restringindo cada vez mais esses pequenos atos de autocuidado que podem parecer bestas, assim, até chatos, mas eles são um baita sinal de que tu tá fazendo a manutenção básica da tua vida, né? Então, pode parecer mero detalhe, mas não é. Então, elas são ocupações, são obrigatórias e elas têm o seu papel na vida. Elas dão a manutenção da tua vida. E aí eu acho que entra o que tu tinhas falado. Não é bom arrumar o ambiente a gente trabalhar? Alguma arrumação mínima tem, porque senão tá querendo muito, né? Tu querer ser produtivo, sendo que a tua casa tá virada num chiqueirão, velho, não vai dar certo. Né? E outras são também ocupações que são dispensáveis. É uma coisa assim, eu poderia não fazer, que tá tudo igual. Né? Então, assim, tá, ok, eu fico ali navegando aleatoriamente nos Reels para ver algum meme legal. Aquilo pode ter alguma função de fazer tu rir um pouco, né? No final do dia. Quem é que não gosta de rir um pouquinho, mandar uma besteira para um amigo, né? Beleza, mas aí tu vai ficar 4 horas fazendo isso no dia. Eu arrisco dizer que talvez o teu tempo poderia estar sendo melhor empregado em outras coisas. Tá? Qual que é o teu número ideal? Eu não sei. Mas pensa que 4 horas é quase um turno. Eu brinco, vê aí no celular como é que tá essa parada. Vê quanto tempo do dia tá escorregando por ali sem tu perceber. Porque é uma ocupação dispensável, que não quer dizer que tu vá te proibir de fazer, mas dá um limite para isso aí. Eu, no final do meu doutorado, eu botei um alarmezinho ali de tempo máximo. Eu cheguei, o mínimo que eu cheguei era, eu acho que era 40 minutos de Instagram por dia. Quando chegava nos 40 minutos, ele avisava, ó, já chegou nos 40 minutos, acabou por hoje. Não sei se eu fiz isso com a minha filha. Todos têm um aplicativo do Google em que tu gerencia. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma de 18. Foi com a de 8, obviamente. A de 18 já não tenho esse. Eu não tenho esse poder já sobre ela. Já não tenho esse poder sobre ela. Já era. E aí, claro, como é que começou a acessar esse ano, não redes sociais, mas acessar o celular. Ela ganhou um telefone tela. E aí, para não ficar livre acesso, ela tem tempo de telefone, que ele funciona ligado, que ele se desliga. E ela tem tempo para cada por exemplo, para cada aplicativo que ela vai acessar com limitação de conteúdo. Né? O que ela pode ver, o que ela não pode ver, limitação de conteúdo. Então, pensando muito nisso, assim. Mas o quanto que eu fiz por ela e não fiz por mim. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu também posso me policiar nesse sentido de que às vezes a gente pode se perder um pouquinho na linha do que está fazendo. Muito... Não, isso é importante, porque às vezes a gente pensa, tá, cara, não precisa isso, no olho eu consigo fazer, tá, vou usar menos. E aí fica aquela coisa meio solta assim. Gente, acredite em mim, a gente tem bem menos autocontrole do que a gente acha que tem. Isso é uma coisa que a gente aprende na psicologia que é extremamente frustrante, porque a gente às vezes acha que eu sou o gostosão, né? Que eu me domino, é que nem a pessoa que tem dependência química, né?
quase todo dependente químico, em algum momento, vai dizer, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. E aí, pois é, o cara tá anos a fio, não parando, aumentando a dose até que ele pega e diz, olha, realmente esse troço aqui é mais forte do que eu. Eu preciso de alguma ajuda externa para eu parar. Se depender só de mim, cara, eu vou até o fim e azar, né? Óbvio que eu tô pegando aqui um exemplo extremo, mas não tanto, porque o mecanismo do vício, ele é muito parecido a nível cortical, cerebral, para o vício do atualizar o Instagram para ver se tem alguma novidade e para o vício de cheirar uma carreira de cocaína. A mecânica é muito parecida. Óbvio que a intensidade não é a mesma e o efeito também não é a mesma, mas a estrutura é quase igual, tá? Não confiem tanto assim nesse autocontrole aleatório, genérico, assim. Não, beleza, estabelece um limite e cria alguma coisa externa que te avisa daquele limite. Nem que seja... Talvez tu não respeite esse limite no início, que ainda tem isso, né? Ah, o celular apitou aqui dizendo que eu tenho que parar, mas quem manda em mim sou eu, né? Tanto que fui eu mesmo que criei aquele alarme, né? Aí o cara não respeita o próprio alarme que ele criou. Opa, isso aí também já é um sinal de que, nossa, esse troço tá tão forte assim, tá tão bom ficar aqui que eu não quero sair daqui. E o troço é feito para isso. A rede social ela é desenhada para te causar isso. Ela é desenhada para que tu fique lá dentro o máximo de tempo possível, exposto a anúncios, que é o que faz dar dinheiro ali. E é isso, né? Se tu não paga para estar ali, é porque o produto é você. Isso é uma frase de um dos próprios criadores do Instagram, naquele documentário O Dilema das Redes. Fica a dica aí. Ele fala, se tu não paga para usar, é porque tu é o produto, né? Por isso que tu não paga. Alguém paga para que tu estejas ali. Então, essa é a lógica da coisa. E tem aí as tarefas chamadas produtivas ou importantes, que tu pode fazer elas de duas formas. Tu pode fazer uma forma de produção com margem, ou seja, tu tem ali um certo planejamento estruturado, embora ele seja flexível, ele tem uma estrutura, tu não está solto ao léu, né? Porque também, se tu tem um objetivo, tu tem uma meta, tu precisa criar um certo plano para chegar até lá. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar vale, né? Uma frase que parece clichê, mas que faz muito sentido. Às vezes, mesmo sabendo para onde eu estou indo, talvez eu não chegue. Mesmo que eu faça tudo bonitinho, talvez eu não chegue. Agora imagina se eu não fizer nada, né? Se eu ficar só no oba-oba, né? Então essas são tarefas que, visando esse quadro geral, eu me estruturo para fazer elas, num número mínimo por dia ou por semana. No meu caso, essa tarefa, durante muito tempo e até hoje, é leitura, né? Então, eu tenho metas de leitura para o ano, né? Aí eu desdobro ela por mês, por semestre, por dia, e aí vão ter épocas que eu não consigo ler muito, começa a chegar ao final do ano, eu me assusto, eu penso, pá, esse ano eu não li nada. Então eu dou um corridão ali e tento matar aquela pilha ali de leitura acumulada que ficou. Essa é a minha tarefa, de vocês talvez seja outra, né? E aí quando tu faz ela, tu tem aquela sensação de oba, de recompensa, né? Tipo, bah, que massa, consegui fazer isso aqui, legal. Pô, tô avançando, subi um degrauzinho hoje, descobri um negócio que eu precisava descobrir, aprendi um troço que eu tava tempos para aprender, quebrando a cabeça, agora aprendi como é que faz. Oba, que legal. E tem a produção sem margem, ou seja, a produção urgente, né? Que eu faço aquilo esguelado, apavorado, né? Suando frio. Então ela é uma tarefa importante para esse plano maior, mas eu concluí ela no limite do prazo, ou às vezes até depois do prazo. E aí a sensação que dá é muito mais de um ufa do que de um oba. É tipo, pô, me livrei. Nossa, saí dessa agonia aqui, né? É algo que na análise do comportamento a gente chama de reforço negativo, né? Pô, é bom porque tirou um sofrimento meu. Não necessariamente porque me trouxe um prazer, mas porque me livrou de uma dor, né? Mas, pô, se é algo que é um plano maior da tua vida, tu vai fazendo ele só movido pela dor, cara, vai chegar uma hora que tu vai saturar desse negócio e tu vai... Às vezes a pessoa acha que ela nem quer mais aquilo, né? Que ela saturou daquilo. Eu já vi muito isso com um atleta, né? Eu trabalhei durante um tempo com esporte, né? Então é muito comum em adolescente, atleta, ele chegar num determinado momento que ele acha que ele não gosta mais daquele esporte. Ele chegou à conclusão que ele odeia o taekwondo, o muay thai e o futebol. Mas não é que ele odeia, é que aquilo está sendo tão sofrido, está sendo... A corda do violão está tão apertada, que está quase arrebentando, que tu pega nojo daquele negócio ali. Tu não quer ver nem pintado de ouro mais. Agora imagina isso acontecer com a tua profissão, né? Que
Pô, que lástima, né? Eu, por exemplo, a psicologia, para mim, se torna algo tão horrível que eu não quero nem ouvir falar mais. Não me fala mais em pensamento, em emoção, em psicanálise, e Freud, e atendimento. Eu quero mais é que se exploda tudo, tira da minha frente esse negócio. Mas eu tô me tornando um candidato a burnout. Porque o meu trabalho, além dele ser desgastante, ele vai ser frustrante, doloroso. Eu não vou querer fazer ele, daqui a pouco eu vou começar a escapar dele, ou vou fazer ele de uma forma muito mal feita, e dali em diante eu começo a adoecer, e daqui a pouco eu estou pedindo licença aí para tratamento de saúde. Então, esse hábito aqui é muito perigoso. Né? Tem gente que gosta da emoção de estar quase perdendo um prazo, né? Eu digo, né, tu gosta por enquanto. Né? Vai fazendo isso ao longo de 10, 15, 20 anos e depois passa ali na minha sala e me conta como é que tu tá. Tá? Então, cuidado com isso. Pode seguir, que eu já estou demorando mais tempo do que eu tinha planejado. Aí tá, Micael, o que eu faço com essas tarefinhas aí? Tá? Método bem simples, gente, bem simples, e que eu já indico que vocês podem fazer literalmente num quadro isso, ou numa folha de ofício. Numa folha de ofício é muito pequena, mas uma folha de cartolina, mural. Eu sou muito fã do mundo físico para esse tipo de coisa aqui. Papel e caneta segue sendo papel, caneta, post-it, né? Dá para fazer em aplicativo? Dá, cara, mas, de novo, não confia tanto assim no aplicativo, porque não é só ele que está lá dentro do teu celular. Tem um monte de coisa dentro do teu celular. E às vezes até chegar nele, tu esparrama no YouTube, tu esparrama num joguinho, tu esparrama no Instagram, tu esparrama no WhatsApp. Agora, se tu tem um troço gigantesco desse na tua cara ali, na parede do teu quarto, vai ser bem mais fácil de enxergar o todo, né? Então, esse método aqui, ele é bem explicado nesse livrinho chamado Tríade do Tempo. É de um autor brasileiro que trabalha bastante com gestão de tempo no setor de empresas, né? Mas que adaptou esse método também para a vida pessoal. E de todos os métodos que eu já vi de gestão de tempo, ele é o que eu considero melhor, porque ele é mais intuitivo. Tem alguns que são muito confusos, aí só para tu aprender o método, tu já te embanando no meio do caminho, que tem, sei lá, 5 categorias de tarefas. É importante, mas pendente, pendente, mas não urgente, urgente, mas não importante, importante, mas circuito. Já me bananei tudo, já, nem sei mais quem sou eu. Esse aqui são 3 categorias, bonitinhas, distribuídas em cores, o que ajuda também a tua cabeça a memorizar o que precisa ir para cada lado. Então a cor para o cérebro é muito importante. Tá? E não por acaso ela usa as mesmas cores da sinaleira, que também estão na sinaleira por algum motivo. Tá? O vermelho, para simbolizar o pare, ele é. Por que é logo vermelho, né? Por que não poderia ser um roxo? Pois é, porque o roxo não chama atenção do teu cérebro igual ao vermelho. Então, vocês vão ter aí 3 categorias de tarefas: urgente, circunstancial e importante. E aí tem vários arranjos possíveis dessa tríade do tempo. Tá? Aí ele brinca que tem a tríade do super-homem, da Mulher Maravilha, que é um monte de tarefa urgente. A Pagan está sempre salvando alguém da morte, está sempre salvando o mundo do cataclisma, está sempre salvando o planeta da ruína, está sempre parando o tsunami com as mãos. E aí as tarefas importantes, mal e mal eu tenho tempo para elas, porque sempre tem alguma coisa na frente. E a circunstancial tá meio que ali, porque, assim, só para não dizer que eu me joguei nas cordas, né? Lá de vez em quando eu lembro que é bom tomar banho, lavar roupa e botar o lixo na rua. Tá? Então, essa aí é a tríade do tempo do estressado, do ansioso, do candidato a burnout, do candidato a insônia, a fazer as coisas tudo errado, porque isso, a urgência demais, o teu cérebro vai pifando, cara, tu vai começar a perder memória, tu vai começar a deixar um monte de coisa passar, tu vai esquecer de onde tu botou tua chave, tu vai esquecer de avisar coisas para não sei quem, e em última instância tu pode adoecer, tá? A outra tríade do tempo, ele chama de tríade do tempo Homer Simpson. Todo mundo conhece Homer Simpson, né? Eu acho que ele ainda é um personagem que todas as gerações conhecem. O que é a tríade do tempo Homer Simpson? É aquele cara que tá ali largado nas cordas. Né? Então, assim, dá sono eu durmo, dá fome eu como, dá sede eu bebo, dá tédio eu brinco, cansei de brincar, eu durmo de volta. Então, eu tô só
à mercê do que o mundo vai me oferecendo ali e das minhas vontades momentâneas. Então, eu queria ir para lá, mas está com preguiça, então eu vou ficar deitado. Beleza. Então, ele está sempre à mercê do que é menos trabalhoso, do que está mais perto, e aí ele fica só nessas tarefas circunstanciais, né, rodopiando ali. É prazeroso pra caramba fazer isso? Micael, é prazeroso pra caramba fazer isso. Beleza, reserva um tempo da tua vida para ativar o modo Homer Simpson, mas uma hora tu tem que sair dele, né? Porque senão eu desconfio que a tua vida vai ir para um lugar que talvez não te agrade tanto. Tá? Então, a tríade circunstancial é essa onde a pessoa não reserva tempo para sair desse modo de mais letargia e tédio e pequenos prazeres, que lá pelas tantas já nem são tão prazerosos mais, porque satura. Tudo que é demais, uma hora satura. E aí ele não entra em ação. Ele não constrói coisas, ele não sai do lugar onde ele já está. E aí ele se sente mal por isso, mas a preguiça às vezes é tão grande que ele pensa, quer saber? Tá bom aqui mesmo. Né? Então essa tríade também é perigosa. Essa tríade te convida a um lugar de desânimo, de letargia. Acontece algum estressor na tua vida, tem ali a estrutura completinha para tu talvez deprimir, para tu talvez desistir de coisas da tua vida que lá pelas tantas tu até quis fazer, mas quer saber? Dane-se. Né? E aí se cria um vazio existencial e a pessoa daqui a pouco não sabe por que ela está se sentindo angustiada no Natal, no Ano Novo e com o passar do tempo. Então também é perigoso daí. E aí tem o equilibrista, né? Eu acho que boa parte das pessoas da vida adulta acaba indo para esse lugar porque a vida adulta meio que vai te forçando aí. Que tu vive entre urgência e circunstância. Urgência e circunstância. Então eu vou lá, resolvo um monte de urgência do trabalho, eu vou para casa, resolvo um monte de coisas da casa. Então eu vou lá, tomo meu banho, arrumo, faço comida, dou comida para as crianças, para quem tem filho, boto para dormir, jogo um pouquinho, lá. Quando fui ver, já é 1h, tenho que dormir porque amanhã eu tenho que acordar às 6. Pior ainda, às 8 eu tenho que apresentar um negócio que eu ainda não fiz. Então, eu ainda não vou dormir, ainda vou adiantar um pouquinho isso daqui, vou dormir umas 12h30, acordo às 6h30. Café eu posso tomar, sei lá, posso comer chips. Eu tomo uma água no meio do caminho, daqui a pouco eu passo um café e quando vê eu nem almocei. Então, beleza, a pessoa tá ali entre fazer o que dá para fazer e fazer o que não pode mais esperar para fazer. Então, essa pessoa também é um grande candidato a estresse. O que seria o modelo mais saudável, tá, gente? Que vocês talvez achem até utópico, mas eu prometo que não é. Tá? Eu consegui reduzir o número de tarefas urgentes, tá? E eu faço isso, adivinha só? Fazendo elas antes delas se tornarem urgentes, porque muitas vezes elas são tarefas importantes que estão lá me esperando há semanas. E eu não fiz. E aí ela vai migrar do verde para o vermelho. Aí o verde vai engordando o vermelho, daqui a pouco o vermelho está gigante. Aquilo que é circunstancial, eu isolo aquilo num certo lugar da minha vida e eu não penso mais nela enquanto ela não aparecer. Então, por exemplo, lavar roupa. Cara, define o dia de lavar roupa. Acabou. Hoje é dia de lavar roupa? Não. Então não pensa nisso. Deixa aquilo acumular. Eu brinco que é o cemitério, né? Cria um cemitério de roupa lá. Beleza, dia tal é dia de lavar roupa. Não se fala mais nisso. Que dias eu vou varrer o apartamento? Dia tal e tal e tal é dia de varrer o apartamento. Dia de varrer minha casa. Dia de arrumar tudo. Beleza. Se não estou nesse dia, nem nesse horário, de preferência, bota um horário para isso. Esquece. Não pensa nisso. E não vem inventar de botar isso daí na frente de uma tarefa importante só para procrastinar. Porque agora tu já criou um lugar para ela. Não vou estudar porque eu vou varrer o chão. Não, mas hoje não é dia de varrer o chão. Eu já defini que dia de varrer o chão é, sei lá, segunda, quarta e sexta. Tô chutando aqui, tá? Isola aquilo dali no canto, né? Cozinhar é uma outra tarefa que, toma um bocado de tempo, né? Quem sabe tu não joga ela para um dia, faz um monte de comida, bota tudo nos potinhos, deixa tudo congelado, faz um belo de um feijão, deixa feijão congelado, deixa a carne cortada, faz isso tudo de uma vez só, porque aí tu liberou um espaço que tu iria ocupar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado.
tu joga ele tudo pro domingo. E beleza, domingo é dia de cozinhar. Bota um podcast aí, fica ouvindo aí, faz umas receitinhas. E vai lá, cara. Passar esse trabalho passa de uma vez só, né? Isso é um exemplo, tá, gente? Não são regras, são exemplos. Com isso, tu limpa o terreno pro que é importante. Tu consegue sentar para ler um livro, sentar para estudar uma coisa difícil com tempo, sem se sentir culpado, sem transformar o teu ambiente num chiqueiro insalubre e inóspito à vida humana, né? E as coisas vão começando a mudar um pouco, né? O teu jogo vai começando a mudar um pouco. Teria vários exemplos de como fazer isso, tá? Mas por que eu acho que é legal fazer isso no mural? Porque aí tu consegue enxergar isso aí. Tu consegue enxergar onde que tem mais tarefas dentro dessas 3 cores. Se tu faz, por exemplo, com post-its daí, post-it verde, post-it vermelho, post-it amarelo. Aí tu vê que tem um monte de vermelho e tem 2 verde, 5 amarelo. Opa, tô vivendo uma vida de super-homem, né? É só urgência. Então começa por ali. Né? Tá no inferno, abraço capeta por enquanto. Beleza, vamos limpar essas urgências aqui o máximo possível. Esquece tudo. Esquece tudo, esquece tudo. Limpa aquele vermelhinho ali. E aí vão ir surgindo novas tarefas importantes que ainda não são urgentes. Então tu vai criar o tempo para ela antes que o incêndio se instale. Né? Não sei se está claro, mas se tiver pergunta a gente vai falando na sequência. Já encerrando agora, gente, para métodos de estudo, é outra coisa que tem um mundo de métodos, tá? Um mais famoso deles é o método Pomodoro, tá? Que eu sempre digo que assim, ó, se apegue mais à ideia dele do que a minutagem dele, né? A cronometragem dele. A lógica do método Pomodoro é que de tempos em tempos tu vai tirar um tempo de repouso entre períodos de foco. É só isso, o método Pomodoro. Tem um livro lá do método Pomodoro. O resumo do livro é esse aí. Não precisa ler o livro, tá? Porque o livro fica dando volta pra caramba pra dizer isso aí. Intercale momentos de foco com repouso. Aí conforme tu vai cansando, o teu momento de foco vai ficando um pouco menor. Então, por exemplo, tu estuda 25 minutos e repousa 10. Aí daqui a pouco tu estuda 20 e aí repousa 15. E daqui a pouco vai chegar uma hora que tu vai cansar e tu não vai render talvez mais 20. Tu vai estudar mais 15 e aí acabou. Tá? Aqui tá tudo 25. Tem vários métodos. Aí tem a porcaria do tomate lá, que tu enrola o tomate, aí ele desperta, né? O Pomodoro. Tem aplicativo para fazer isso. Eu indico, apegue-se menos ao tempo e mais à lógica do negócio. Olha, intercala períodos de foco com períodos de repouso. Esse repouso pode ser qualquer coisa, pode ser literalmente levanta de onde tu tá, vai até a janela, olha pra rua e volta. Acabou. Isso é um repouso. Toma água, lava o rosto, te alonga um pouquinho, né? Poxa, tô muito cansado, faz um repouso um pouco maior. Em vez de parar 10 minutos, para uns 15, 20. E aí tu pode fazer uma refeição, né? Não fica fazendo só 2 refeições no dia. Tu bota ali uma frutinha, nem que seja. E aí tu vai aumentando a tua produtividade e otimizando o teu tempo. Porque daqui a pouco tu diz ali, tá, eu tenho mais 25 minutos. Cara, tem que render esses 25 minutos. O que eu quero entregar para mim mesmo? Onde é que eu quero chegar nesses 25 minutinhos que restam? Porque é um paradoxo isso, mas às vezes quando tu tem menos tempo, tu usa muito melhor o teu tempo do que quando tu tem tempo pra caramba. Tá? Isso quando eu comecei a trabalhar, eu vivi na pele isso aí, né? Eu consigo dar conta de fazer coisas hoje que eu jamais imaginaria fazer quando eu era, sei lá, início de pós-graduação ali, que eu tinha tempo full time para ler artigo, escrever. Parece que não rendia tanto quanto hoje. Por quê? Tem um efeito de treinamento, né? Eu não sou mais o mesmo Mikael de 8 anos atrás. Eu aprendi, eu faço mais fácil as coisas agora porque eu treinei. Mas também porque eu aprendi não só ao fazer acadêmico, mas a otimizar o tempo. Eu tenho pouco tempo, então ou eu uso ele bem ou eu tô lascado, né? Então pode avançar. O outro método, que é o Kanban, ele é mais para tarefas em grupo, mas ele é bem interessante também, porque ele é um método que te ajuda a centralizar todas as tarefas no mesmo lugar e ir atualizando o status dela, se ela já foi feita, se ela está em andamento, com quem que ela está, quem é que já pegou aquela demanda. Isso te ajuda a evitar que aquela tarefa seja esquecida
ou feita 2 vezes, ou feita pela mesma pessoa 2 vezes. Isso quando a gente escreve artigo em grupo é muito comum, né? Tem 4 pessoas trabalhando no mesmo documento e qual que é o atual? Não sei. Pois é, o método Kanban te ajuda a fazer isso. Fulano está escrevendo tal parte, eu estou escrevendo tal parte, ninguém se confunde. Tá, e que fim deu aquele troço lá? Tá onde? Tá parado. No método Kanban tu vê onde que ele tá parado, em que etapa, com quem, desde que dia. Aí tu já aperta a orelha da pessoa já certinho, ó, fulano, tá desde o dia tal, não teve nenhuma atualização ali. Então vai lá. Ou passa para alguém esse troço, né? E aí tem vários aplicativos que ajudam a fazer isso. Tem o Trello, o Notion, o Monday. São aplicativos que tu consegue botar a equipe ali, criar tarefas e criar etapas para aquela tarefa. E aí tu vai pilotando ali, sei lá, quantas tarefas ao mesmo tempo, né? E a coisa desova, né? Vai desovando. Porque o maior risco de um projeto longo é se perder no meio do caminho. Né? Uma partezinha dele avança, a outra fica parada. Aí avança aqui, a outra fica parada lá. Então, esse método aí ajuda a prevenir isso. Pode avançar. Quando a gente fala em metas também, existe esse modelinho que é bem famoso, não sei se já ouviram, que é o método SMART, para definir uma meta. Ele é um acrônimo que te ajuda a ver se tu tem uma meta que está genérica demais e que, portanto, não vai te ajudar muito, e tu ir transformando ela numa meta mais possível de ser realizada, não porque, sei lá, a tua mente desbloqueou um superpoder cósmico, mas porque ela está te dando um caminho. Então, se ela é uma meta específica, se ela é uma meta mensurável, se ela é atingível, ou seja, ela não é sem noção, se ela é relevante, se ela presta para alguma coisa, porque se tu vê que ela não é tão relevante assim, quem sabe tu tem que te livrar dela, e em quanto tempo tu pretende atingir aquilo. Então, por exemplo, uma meta genérica é preciso ler mais. Isso é uma clássica. Ah, eu preciso ler mais. Ah, o que é ler mais? É ler o que exatamente? Quanto? Cadê a especificidade, né? E a gente pode transformar ela numa meta SMART dizendo, olha, esse ano eu pretendo ler ao menos X livros por ano e eu acho que eu consigo atingir isso, ou seja, isso é atingível, se eu colocar como uma micro meta, né, uma grande meta dentro dessa, pelo menos X páginas por dia, ou pelo menos uma meia hora por dia, ou pelo menos 10 páginas por dia. Com isso, até o final do ano, vai totalizar tanto, considerando o tamanho médio de um livro, isso vai dar tantos livros, e vão ser livros que prestem, né? Também tu não vai ficar lendo só para mostrar que tu é o baita leitor, ficar lendo lá livro que não presta para nada, ou que tu nem gosta, mas tu vai até o final só para dizer, eu li mais do que o fulano. Tinha uma época que estava em alta na internet isso daí. Tem que ser algo relevante, né? Tá, preciso me exercitar mais. Tá, mais quanto? Todos os dias. Tá, é atingível todos os dias? Aí tu vai ver na rotina da pessoa, não, cara, é atingível talvez uns 3 na semana. Mas é tão pouquinho, então eu não vou fazer. Pois é. Não fazer é mais pouquinho ainda do que fazer 3 vezes na semana. Então, fica aí a dica também desse método. E por hora, eu acho que é isso aí. Depois aqui eu coloquei mais informes sobre... Pode avançar. Sobre o que é a saúde mental no cotidiano, né? Quando a gente fala em saúde mental, às vezes a gente cai num risco, e isso eu coloco nós da psicologia também nessa conta, de achar que saúde mental é só ser atendido pelo psicólogo. Faça terapia, busque terapia. E óbvio que eu vou encorajar vocês a buscar terapia, né? Não estaria jogando contra a minha própria profissão e ao valor que isso tem. Mas a verdade é que uma boa terapia vai te convidar a fazer todas essas outras coisas aí. A estreitar os teus laços de amizade, de colega, de família, a manter uma certa rotina, a ter algum ato de autocuidado, nem que seja uma coisa simples de autocuidado, né? Tu ter alguma atividade que te dê algum prazer na vida, sei o que te dá prazer na vida, se é música, se é esporte, se é filme, se é jogo, mas, cara, algum prazer tu tem que ter. Tu precisa realizar atividade física, porque o teu corpo não foi feito para ficar só parado em cima de uma cadeira ou em cima de uma cama. Então ele não vai estar funcionando no seu melhor enquanto ele não estiver se mexendo, nem que seja um pouquinho. E estar presente onde tu tá, né? Então acho que a grande mensagem dessa trilha do tempo é, olha, quando eu estiver fazendo uma coisa, eu vou estar fazendo aquela coisa 100%, né? E não com a cabeça lá em outro lugar.
Enfim, sobre o atendimento psicológico, né, como a Bruna já antecipou, a gente, por N motivos, tanto por adequação ao formato de serviço que a gente tem, quanto pela demanda que a gente não dispõe de psicoterapia regular, de longo prazo, semanal, quinzenal. Mas a gente tem aqui o nosso plantão psicológico, que qualquer estudante pode a qualquer momento fazer um agendamento para ter uma conversa com um de nós, do setor de psicologia. Nessa conversa a gente busca deixar a pessoa, né, que a pessoa saia dali com o máximo de orientação possível dentro daquilo que ela está passando, que ela está vivendo. Não quer dizer que ela nunca mais possa voltar, apenas quer dizer que ela não vai ter aquela regularidade de já sair de lá com uma sessão agendada semanal, quinzenal. Mas pode acontecer de, depois dessa conversa, em um determinado momento, tu sente que precisa de novo ir lá conversar com o psicólogo, não tem problema, você pode voltar. Então aí, no site da praia vai ter tudo bonitinho, as informações, leiam, por favor. É muito importante ler as coisas com todos os detalhes, para não ter dúvida, para não deixar passar nada importante. Tá? Pode passar. Aí eu botei uma fotinha da nossa sala, ali a gente faz boa parte dos atendimentos, a gente tem uma outra salinha também que a gente usa, tem uma vista bem bonita, é um lugar bem confortável, e então sintam-se convidados para aparecer lá se sentirem que precisam, tá? E para além disso, a gente também tem atividades de grupo. Essa é uma das que a gente vai começar a divulgar, a gente não começou ainda, estou começando agora, que é o grupo sobre lidar com a procrastinação, que é um tema que a gente acabou falando aqui, que é um grupo que vão ter aí 4 encontros, que vão ser feitos ali no nosso auditório do prédio das pró-reitorias, que vai falar um pouco sobre procrastinação, motivos que levam a gente a procrastinar, como lidar com isso. A inscrição é feita pelo site ali, pelo SINSC, né, que é o sistema de inscrições da FURG. Então, dá para acessar tanto pelo QR Code quanto pelo linkzinho que está ali. E eu acho que, por último, tem os nossos contatos ali da Psico CBVU, para quem quiser mandar o e-mail diretamente ali para o setor de psicologia. Mas também tem o site da Praia, que tem tudo isso que eu falei agora, mais tudo que a Bruna falou, tudo explicadinho. Acompanhe o site da Praia, sempre tem edital ali, às vezes até a oportunidade de bolsa, daqui a pouco aparece ali. O pessoal nos pergunta muito isso, precisava de uma bolsa para trabalhar na FURG. Elas vão estar lá, provavelmente, né? Isso, a gente tem alguns programas que eu nem falei. Agora tu falou em bolsa, me lembrei do pai. É tanta coisa que a gente tem que falar que a gente faz para NPDE, o PDE, a gente tem também o APIQ. Então, assim, ó, a FURG ela tem um programa de ações afirmativas, é uma política de ações afirmativas. E dentro dessa política de ações afirmativas, a gente tem um programa que é operacionalizado ali pela PRAE, que a gente executa, que inclui os estudantes indígenas e quilombolas na nossa universidade. Eles têm um processo específico ao qual eles entram e também podem entrar pelo SISU. E ao entrar na universidade, eles têm direto a um acompanhamento pedagógico de bolsistas. Então, muitas vezes, quem procura bolsa pode ser um bolsista que auxilia esse estudante que vem de uma formação, às vezes, aldeada ou dentro da sua comunidade, precisa desse apoio para conseguir evoluir dentro da universidade. Então, temos a bolsa do APIQ, que é feita uma seleção para acompanhar os bolsistas. A gente tem também a nossa política de inclusão, onde os estudantes com alguma deficiência ou com alguma necessidade específica têm apoio de monitor na sala, e os estudantes são os monitores. Então, tem essas bolsas de apoio ao estudante com deficiência. Então, tudo isso é uma ação da PRAE. Então, é importante também, se tu é uma pessoa com deficiência e está estudando na universidade e não sabe que tem direito a esse apoio e ao acompanhamento ali pela equipe pedagógica e ao apoio do bolsista. E assim, o bolsista não precisa ser aquele bolsista que acompanha na sala de aula, tá, pessoal? Às vezes é necessário um bolsista para ajudar num período de organização de estudos, entende? Ajudar. Aí a gente vai conversar com vocês dentro do programa para entender melhor a necessidade, né? E elaborar um plano para esse desenvolvimento dentro dos cursos. Mas, enfim, tá lá. PAEN é o nome do programa que faz o acolhimento e a inclusão dos estudantes com deficiência, e APIQ é o programa de acolhimento dos indígenas e quilombola. Tá bem? Acho que é isso. Ficamos à disposição para alguma pergunta. Última só de agradecimento, e não sei se rolou alguma pergunta aí no chat do pessoal.
Zero dúvidas. Beleza. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Contem com a gente quando precisar.